Meus caros amigos, irmãos e irmãs, muito bom dia. Vamos começar hoje com uma frase, um pensamento que me pareceu muito bonito e profundo. Diz assim: eu não acho que uma pessoa possa ter uma união íntima com Nosso Senhor e uma perfeita fidelidade ao Espírito Santo se não tiver uma grandíssima união com a Santíssima Virgem. Esta frase consta de um dos livros publicados, escritos pelo personagem do cristianismo do qual hoje vamos falar. Uma pessoa que realmente pela obra e pela vida me tocou muito. Mas antes de falar dele, nós vamos inverter as ordens hoje. Vamos primeiramente falar do Evangelho do dia, que hoje está em João, capítulo 12, versículos de 44 a 50. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus exclamou em voz alta: quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as observar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras já tem o seu juiz. A palavra que eu falei o julgará no último dia. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele é quem me ordenou o que eu devia dizer e falar. E eu sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que eu o digo conforme o Pai me falou. Isso para nós, meus amigos, irmãos e irmãs, é palavra de salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amigos em Cristo, estamos aqui diante de um evangelho em que, principalmente para mim, fica muito claro a postura que Jesus teve quando veio ao mundo para desempenhar a missão que o Pai lhe confiara. Ele me lembra aquele professor que você sente confiança, segurança nas coisas que ele ensina e você se sente bem enquanto o ouve. Ou também aquele chefe do seu trabalho que comanda tão bem você e sua equipe que você trabalha feliz e seguro do que você vai fazer. Jesus não titubeia. Ele é firme, reto e direto, mais uma vez, como em outras passagens em que ele declara mais ou menos os mesmos ensinamentos. Ele afirma e reafirma que veio ao mundo amando de seu Pai e sabe muito bem o que tem a nos dizer. Não veio nos julgar e não veio condenar ninguém, mas veio mostrar o caminho da salvação e principalmente dizer a nós que o cumprimento ou não dos mandamentos e de seus ensinamentos é que vão definir a nossa posição e o que teremos no julgamento final. Quem ouve suas palavras e age de acordo com os princípios que ele propagou e nos ensinou, já tem a salvação garantida. Mas aquele que rejeita as palavras já sabe que o seu julgamento será aquele não dos melhores. Nós sabemos que Deus é magnânimo e que sempre está pronto e disposto a nos perdoar. Mas temos também que ter consciência de que Ele aguarda que nós sigamos e hajamos de acordo com a palavra de Deus. Só assim teremos garantido o nosso lugar no reino dos céus. Vamos agora falar do personagem do cristianismo de hoje, que, como eu disse, me chamou muita atenção pela obra que ele fez durante a sua vida. Aquela frase do começo é dele, e aquele é o fundamento da espiritualidade de Luís de Maria Grignon de Montfort. Luís de Grignon nasceu numa cidade chamada Montfort, na Bretanha, França, em 1673, ao lado de vários irmãos que também se dedicaram à vocação e carreira religiosa. Ele foi batizado imediatamente após seu nascimento e cursou uma escola jesuíta. Logo depois, ele foi para Paris, no seminário de São Sulpício,
e foi estudar teologia na Universidade de Sorbonne. Luís, quando foi crismado, acrescentou ao seu nome o nome de Maria. Passou a chamar-se Luís de Maria Grignon Montfort. Conta-se logo depois que ele abandonou o nome de família e ficou apenas sendo chamado de Luís de Maria Montfort. Ele foi ordenado aos 27 anos de idade e aqueles que testemunharam sua ordenação dizem, e isso está relatado nos escritos, que ele ficou o dia todo prostrado em adoração. Disseram que ele parecia um anjo diante do altar. As suas metas eram evangelizar os povos, socorrer os pobres e proclamar o reino de Deus através do amor de Maria. Ele era um homem de muita oração e ação, e ele combateu com muita força algumas heresias defendendo o cristianismo. Uma dessas heresias era o jansenismo, que eu vou ler um breve relato do que se tratava. Jansenismo era uma doutrina, um conjunto de princípios estabelecidos pelo bispo de Ypres, que foi condenado por heresia. Teve também muita conotação política e pregava a predestinação, negava o livre-arbítrio e considerava a natureza incapaz de praticar o bem por si só. Haviam ao lado dessa outras correntes contrárias ao cristianismo, dentro do próprio cristianismo, e Luís de Maria lutou bravamente contra elas. Ele foi nomeado então capelão do hospital de Poitiers, na França, e era adorado e admirado pelos doentes, pelos funcionários e por toda a comunidade. Mas a sua postura contra essas correntes do cristianismo fizeram com que ele arrumasse muitos inimigos e ele teve que deixar o seu posto de trabalho no hospital de Poitiers. Ele fundou em 1703 as Filhas da Sabedoria e em 1706 a tão conhecida Companhia de Maria, também conhecida como Companhia dos Missionários Montfortinos. Por conta das divergências, ele decidiu então ir ao Papa e fez uma peregrinação de mais de 1.600 quilômetros, de onde morava na França até a Roma, onde foi recebido pelo Papa Clemente XI, que lhe ofereceu um crucifixo de marfim, o nomeou como missionário apostólico e pediu a ele encarecidamente que cuidasse de evangelizar os povos franceses. Em sua volta, como ele continuava impedido de trabalhar, ele foi para a zona rural cuidar das comunidades mais carentes. Tratou delas na parte espiritual e também na parte material. Juntamente com os moradores, reconstruiu várias capelas e construiu algumas igrejas. E apesar de ser muito amado pelas comunidades, continuava a ser perseguido dentro e fora da igreja. Ele construiu, numa certa ocasião, um calvário numa localidade e pediu que o bispo de Nantes fosse até lá abençoá-la. E o bispo se recusou por conta dessas divergências. Esse calvário foi destruído e reconstruído várias vezes, mas ele dizia: se ele não puder ser reconstruído materialmente, ele será edificado em nossos corações. Em seus últimos anos, ele fez diversas pregações a convite de bispos de outras localidades que comungavam dos mesmos ideais que ele tinha. Ele faleceu em 1716 de pneumonia. Foi muito homenageado e adorado. Ele foi beatificado em 1888 e foi canonizado em 1947 pelo Papa Pio XII. A sua mensagem era conhecer e amar a Virgem Maria para melhor conhecer e amar Jesus Cristo. A sua devoção pela Virgem ficou muito notória através de seus escritos, muitos dos quais o fazem ser lembrado e lido até hoje. O principal deles chama-se Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Maria, do qual vamos falar adiante. Ele criou o lema, então, chamado Totus Tuus, ou seja, todos teu. E ele se dirigia à Virgem Maria com essa frase: sou todo teu. E o Papa João Paulo II, em 1996, ele adotou o lema Totus Tuus Mariae para o seu pontificado: todo teu, Maria. E ele disse o seguinte, o Papa: no período em que ia se configurando a minha vocação sacerdotal,
Meu modo de compreender o culto da Mãe de Deus sofreu certa alteração. Estava já convencido de que Maria nos conduz a Cristo. Mas nesse período comecei a compreender que também Cristo nos conduz a sua mãe. E este, meus irmãos, é o livro do qual eu disse. Eu me interessei pela leitura dele por conta dos pensamentos e realmente eu fiquei impressionado. Eu vou tomar a liberdade de ler alguns trechos para você. Foi pela Santíssima Virgem que Jesus Cristo veio ao mundo. E também por ela é que deve reinar no mundo. Durante a vida, Maria permaneceu muito oculta. É por isso que o Espírito Santo e a Igreja lhe chamam de Alma Mater, mãe escondida e secreta. A sua humildade foi tão profunda que não teve na terra atrativo mais poderoso nem mais contínuo que o de que esconder-se de si mesmo e de toda criatura, para que só Deus a conhecesse. A fim de atender aos pedidos que ela lhe fez para que a ocultasse, a empobrecesse e a humilhasse, aprove a Deus ocultá-la na sua concepção e nascimento, na sua vida, mistérios, ressurreição e assunção, aos olhos de quase toda criatura humana. Seus próprios pais não a conheciam e os anjos perguntavam muitas vezes entre si: quem é esta? Porque o Altíssimo lhe escondia, ou se alguma coisa lhes revelava a seu respeito, infinitamente mais lhes ocultava. Deus Pai consentiu em que ela não fizesse milagres em vida, pelo menos manifestos, embora lhe tivesse dado poder para isso. Deus Filho permitiu que ela quase não falasse, embora tendo-lhe comunicado a sua sabedoria. Deus Espírito Santo deixou que os seus apóstolos e evangelistas falassem muito pouco sobre ela, apenas o necessário para dar a conhecer Jesus Cristo, apesar de ela ser a sua esposa fiel. Maria é obra-prima por excelência do Altíssimo, cuja posse e conhecimento ele reservou para si. Maria é a mãe admirável do Filho, o qual quis humilhá-la e escondê-la durante a vida para favorecer a sua humildade. Para este fim, tratava-a pelo nome de mulher. Tratava-a como uma estranha, embora no seu coração estimasse mais do que a todos os anjos e a todos os homens. Maria é a fonte selada e a esposa do Espírito Santo, onde só ele tem entrada. Maria é o santuário e o repouso da Santíssima Trindade, onde Deus está mais magnífica e divinamente que em qualquer outro lugar do universo, sem excetuar a sua morada acima dos querubins e serafins. Nesse santuário, nenhuma criatura, por mais pura que seja, pode entrar, a não ser por um grande privilégio. Que grandes e misteriosas coisas fez o Deus onipotente nessa admirável criatura. Segundo ela própria, é forçada a dizer, a despeito da sua profunda humildade: o poderoso fez em mim grandes coisas. O mundo não conhece essas maravilhas porque é incapaz e indigno disso. Todos os dias, de um extremo a outro da terra, no mais alto dos céus, no mais profundo dos abismos, tudo proclama e publica a admirável Virgem Maria. Os 9 coros dos anjos, os homens de ambos os sexos, idades, condições ou religiões, os bons e os maus, e até mesmo os demônios, são forçados a chamá-la de bem-aventurada. Quer queiram, quer não, a isso os obriga a força da verdade. E para encerrar, meus irmãos, toda a terra está cheia da sua glória, particularmente entre os cristãos, que a tomam por padroeira e protetora em vários reinos, províncias, dioceses e cidades. Várias catedrais estão consagradas a Deus sob sua invocação. Não existe igreja sem altar em sua honra. Não há região nem cantão sem alguma de suas imagens milagrosas, junto às quais os males de qualquer espécie são curados e toda sorte de bens são alcançados. Quantas confrarias e congregações em sua honra! Quantas ordens religiosas sob seu nome e sua proteção!
quantos confrades e irmãs de todas as confrarias e quantos religiosos e religiosas de todas as comunidades que publicam seus louvores e anunciam suas misericórdias. Não há criança que, balbuciando a Ave Maria, não a louve. Não há pecadores que, em seu próprio endurecimento, não tenham alguma centelha de confiança nela. Não há nem mesmo demônio nos infernos que, temendo-a, não a respeite. Este é apenas um pequeno trecho da abertura do livro que eu comecei a ler. Eu recomendo muito a você, se você ainda não o leu. Realmente ele coloca Maria no mais alto dos pedestais. E às vezes eu fico pensando que ainda existe algumas pessoas, tenho certeza que são poucas, que não reconhecem o valor da Mãe de Jesus. Peçamos a ela e São Luís de Maria Grignon Montfort que rogue por nós. Que você tenha uma semana abençoada, um dia muito feliz, que possamos nos reencontrar em breve, se Deus quiser, na semana que vem, e que você fique bem, feliz, com pensamentos positivos e alegria em seu coração. Deus abençoe você, a sua família e fique com Deus. Um grande abraço a você.